Amados filhos do Brasil, terra abençoada pela misericórdia divina, hoje, com o coração paternal transbordando de urgência espiritual e autoridade médica diante do momento histórico extraordinário que nossa querida pátria atravessa, venho até vós com uma comunicação de extrema importância, inspirada pelos Conselhos Superiores da Proteção Espiritual, através de vosso humilde Bezerra de Menezes. Este encontro sagrado representa momento crucial de revelação sobre o decreto extraordinário proclamado no plano espiritual para a proteção de grande líder brasileiro que enfrenta ataques intensos de falanges trevosas interessadas em comprometimento de sua missão moral e silenciamento de sua voz comprometida com a verdade. Momento quando forças contrárias à luz mobilizam recursos extraordinários para impedir renovação moral da nação através de neutralização de instrumento humano que tem demonstrado coragem excepcional para defender valores que honram dignidade humana e herança cristã de nossa civilização. Sejam todos acolhidos com infinita ternura paterna nesta morada espiritual de consolação e cura, o canal Espiritismo com Fé, dedicado ao propósito sagrado de revelar com autoridade médica espiritual que processos aparentemente políticos que presenciamos fazem parte de luta que transcende política convencional para alcançar dimensões espirituais profundas, onde se confrontam forças que promovem renovação moral baseada em valores eternos versus influências especializadas em impedimento de transformação através de métodos que incluem enfraquecimento sistemático da saúde de lideranças resistentes, manchamento deliberado de imagem através de campanhas difamatórias coordenadas e, principalmente, silenciamento de vozes que carregam compromissos transcendentais com defesa de princípios que caracterizam sociedades livres, organizadas segundo orientação divina, que reconhece dimensão sagrada da existência humana. Segundo orientação direta dos mentores ascensionados, especializados nos processos de proteção espiritual e neutralização de ataques obsessivos durante períodos de transição planetária, este é um momento profético de máxima importância quando cada brasileiro consciente de sua responsabilidade espiritual deve compreender que a aparente coincidência de presenciar período quando proteção especial é decretada para líder que simboliza resistência contra a agenda tenebrosa, coincide com intensificação de ataques de espíritos obsessores que reconhecem papel decisivo que este instrumento humano desempenhará nos próximos ciclos de transformação do país. Momento quando união consciente de todos aqueles que compreendem natureza transcendental da batalha se torna fundamental para fortalecimento da proteção decretada através de apoio espiritual que multiplica a eficácia dos métodos defensivos coordenados pelas hierarquias superiores. Deixem seu nome e estado de onde estão assistindo nos comentários, para que eu possa conhecê-los intimamente como médico das almas e incluí-los em minha oração pela proteção do grande líder. Queridos filhos desta terra bendita, é fundamental que nos conectemos espiritualmente através desta corrente de identificação fraterna. Ao deixarem seus nomes e cidades nos comentários, permitem que meu amor paternal vos alcance individualmente como médico das almas especializado em proteção contra ataques obsessivos, direcionando bênçãos específicas de fortalecimento da compreensão sobre natureza espiritual dos eventos que presenciamos, discernimento para reconhecer diferença entre lideranças autênticas versus instrumentos que servem à agenda contrária ao bem comum e, principalmente, capacitação para contribuir conscientemente
com proteção decretada através de métodos que incluem oração direcionada, irradiação de vibrações curativas e união espiritual que multiplica a resistência contra forças interessadas em impedimento da renovação moral necessária para a elevação de nossa pátria. Se enfrentam preocupação com intensificação de ataques contra líder que simboliza resistência aos valores corretos, angústia diante de tentativas sistemáticas de enfraquecimento de sua saúde e imagem ou desejo de contribuir eficazmente para a proteção através de métodos espirituais que transcendem compreensão puramente material. Compartilhem vossas inquietações com este velho médico das almas, pois meu compromisso eterno é orientar paternalmente sobre diagnóstico espiritual dos ataques obsessivos e métodos de tratamento que incluem neutralização de influências tenebrosas, através de irradiação de luz que dissolve trevas, fortalecimento de resistência através de união consciente e, principalmente, aplicação de proteção decretada através de fé coletiva, que reconhece importância transcendental de preservar instrumentos humanos preparados para a liderança durante períodos de renovação. Se possível, deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Cada interação fortalece nossa corrente de proteção espiritual. Meus queridos filhos brasileiros, no silêncio amoroso das esferas, onde médicos espirituais coordenam operações de proteção contra ataques obsessivos durante períodos de guerra psíquica, reunimo-nos sob a direção dos anjos da proteção divina para trazer-vos revelação paternal sobre o decreto extraordinário proclamado no plano espiritual para a proteção de Jair Bolsonaro como grande líder brasileiro de forte missão moral e compromisso inabalável com a verdade, que no momento presente enfrenta ataques intensos de falanges trevosas, coordenadas por espíritos obsessores, especializados em neutralização de lideranças resistentes, através de métodos que incluem enfraquecimento sistemático da saúde física, manchamento deliberado da imagem pública e, principalmente, silenciamento de voz, que representa obstáculo fundamental para a implementação de agenda que visa impedimento da renovação moral necessária para a transformação do Brasil em exemplo mundial de nação baseada em valores cristãos. Eu, Bezerra de Menezes, médico das almas e servo da proteção divina, venho compartilhar diagnóstico sobre natureza dos ataques e métodos de proteção decretados para neutralização de influências tenebrosas. A primeira revelação fundamental refere-se ao decreto extraordinário proclamado no plano espiritual para a proteção de grande líder brasileiro que tem demonstrado coragem excepcional para defender valores tradicionais, mesmo quando isso resulta em perseguições sistemáticas, incompreensão de multidões manipuladas e, principalmente, ataques coordenados por falanges trevosas, que reconhecem papel decisivo que este instrumento humano desempenhará nos próximos ciclos de transformação do país, como o período quando o Brasil deverá escolher definitivamente entre submissão à agenda globalista, que elimina a soberania nacional, versus resistência, baseada em valores espirituais, que preservam identidade cristã e, principalmente, liberdades fundamentais que caracterizam povos livres organizados segundo princípios que honram dignidade humana como manifestação sagrada da criação divina, que merece proteção contra todas as formas de opressão. Durante observações médicas nas centrais, onde se coordena a proteção espiritual de lideranças durante períodos de guerra psíquica,
Contemplei documentação oficial do decreto que estabelece proteção especial através de mobilização de falanges especializadas em neutralização de ataques obsessivos, designação de médicos celestiais para monitoramento constante da saúde física e mental, e, principalmente, criação de escudo energético que impede penetração de influências tenebrosas interessadas em comprometimento da capacidade de liderança, através de métodos que combinam debilitação física com guerra psicológica, destinada a quebrar resistência espiritual de qualquer pessoa normal que não tivesse preparação especial para enfrentamento de ataques coordenados por inteligências especializadas em neutralização de instrumentos humanos que representam obstáculos para a implementação de controle totalitário. A segunda revelação consoladora relaciona-se à identificação precisa da forte missão moral e compromisso inabalável com a verdade, que caracteriza este líder como instrumento humano, especialmente preparado pelas hierarquias superiores para a resistência contra forças que tentam transformar Brasil em território administrado, onde valores tradicionais sejam eliminados sistematicamente, liberdades fundamentais sejam sacrificadas em nome de segurança fabricada e, principalmente, herança cristã seja substituída por ideologias que negam realidade espiritual da existência humana, como jornada evolutiva que deve ser baseada em desenvolvimento de virtudes, ao invés de submissão a sistemas de controle que tratam pessoas como recursos manipuláveis por elites que desprezam dignidade inerente à condição humana como manifestação da criação divina. Os avaliadores da missão espiritual me revelaram que este líder foi submetido a processo rigoroso de preparação que incluiu experiências que desenvolveram coragem para manter fidelidade aos valores corretos, mesmo quando impopulares, humildade para reconhecer limitações humanas e buscar orientação superior, paciência para suportar incompreensão sem abandonar responsabilidades transcendentais e, principalmente, amor genuíno pela pátria que se manifesta através de dedicação exclusiva ao bem comum. Ao invés de ambições pessoais, que corrompem líderes que esquecem natureza sagrada da autoridade como oportunidade de servir ao próximo. Segundo orientação divina, que visa benefício de todos os cidadãos, independentemente de alinhamento político temporário, que não deveria interferir com o exercício imparcial de responsabilidades que transcendem conveniências partidárias. A terceira revelação urgente envolve o diagnóstico detalhado dos ataques intensos de falanges trevosas, coordenadas por espíritos obsessores que têm como objetivo específico enfraquecimento sistemático da saúde física através de bombardeamento energético que visa debilitação de vitalidade necessária para exercício de liderança, manchamento deliberado da imagem pública através de campanhas difamatórias que distorcem intenções nobres para criar narrativas que confundem opinião pública e, principalmente, silenciamento de voz comprometida com verdade através de métodos que incluem perseguição judicial baseada em motivações políticas, isolamento social através de pressões que afastam apoiadores e criação de ambiente de terror psicológico que deveria forçar abandono de responsabilidades por questões de preservação pessoal, que seria compreensível humanamente, mas catastrófico espiritualmente.
Durante investigações médicas sobre natureza dos ataques obsessivos, identifiquei operação sofisticada, que funciona através de hierarquia especializada, que inclui entidades obsessoras responsáveis por bombardeamento energético direcionado contra o sistema nervoso para indução de fadiga e principalmente depressão, que comprometeria a capacidade de resistência, espíritos especializados em influência sobre instrumentos humanos que promovem campanhas difamatórias coordenadas e, principalmente, inteligências tenebrosas que coordenam perseguições através de utilização de sistemas judiciais corrompidos como armas políticas que visam neutralização de lideranças resistentes através de processos que ignoram devido processo legal para servir exclusivamente a propósitos de eliminação de oposição, que impede implementação de agenda globalista, que contradiz soberania nacional e valores tradicionais. A quarta revelação reconfortante refere-se à natureza transcendental da luta que alcança dimensões espirituais profundas, como confronto definitivo entre forças que promovem renovação moral baseada em valores eternos versus influências especializadas em impedimento de transformação através de manutenção de sistemas corrompidos que beneficiam apenas grupos privilegiados, momento quando forças contrárias à luz mobilizam recursos extraordinários para a tentativa desesperada de impedir despertar de consciências que reconhecem necessidade de retorno aos valores espirituais que constituem fundamento da verdadeira civilização baseada em amor fraterno, justiça social autêntica e, principalmente, reconhecimento de que organização coletiva deve servir ao desenvolvimento integral de todos os cidadãos, segundo dignidade inerente à condição humana como criação divina que merece respeito e proteção. Os estrategistas da renovação moral me mostraram que o confronto atual representa a batalha decisiva entre duas visões completamente opostas sobre o futuro da humanidade. De um lado, forças que defendem liberdade baseada em valores espirituais, que reconhecem dimensão transcendental da existência. Do outro lado, influências que promovem controle através de eliminação sistemática de resistência espiritual, que poderia impedir estabelecimento de nova ordem mundial, baseada em materialismo que nega a realidade da alma imortal e, principalmente, responsabilidades morais que caracterizam seres humanos como criaturas dotadas de livre-arbítrio que devem escolher entre bem e mal, segundo orientação de consciência conectada com um plano superior, através de práticas que elevam ao invés de rebaixar padrão vibratório individual e coletivo. A quinta revelação transformadora relaciona-se aos métodos específicos através dos quais proteção decretada será implementada para a neutralização dos ataques obsessivos, incluindo mobilização de falanges especializadas em defesa espiritual que criarão escudo energético impenetrável contra bombardeamento direcionado, designação de médicos celestiais para monitoramento constante e intervenção imediata sempre que necessário para a preservação da saúde física e mental, e principalmente irradiação de luz que dissolverá trevas responsáveis por campanhas difamatórias através de exposição da verdade que revelará a natureza das motivações que impulsionam perseguições sistemáticas contra aqueles que defendem valores que honram herança cristã da civilização que deve ser preservada contra tentativas de destruição promovidas por forças interessadas em eliminação de resistência espiritual. Durante observações do processo de implementação da proteção decretada,
Contemplei Operação Coordenada, que funciona através de turnos especializados, que incluem guardiões angélicos, responsáveis por neutralização de ataques energéticos, médicos espirituais dedicados à manutenção de saúde, através de irradiação de vibrações curativas, mentores superiores encarregados de orientação constante sobre decisões que devem ser tomadas segundo critérios espirituais, e principalmente corrente de luz formada por almas dedicadas que irradiam proteção através de oração sincera e vibração positiva, que multiplica a eficácia da proteção oficial, através de união consciente de todos aqueles que compreendem a importância de preservar instrumentos humanos preparados para a liderança durante período de renovação, que determinará destino espiritual de nossa pátria. A sexta revelação inspiradora envolve a responsabilidade especial que cada brasileiro consciente possui como participante ativo da proteção decretada, através de métodos que incluem oração direcionada especificamente para fortalecimento da saúde e resistência espiritual do líder protegido, irradiação consciente de vibrações positivas que neutralizam ataques obsessivos através de criação de ambiente energético favorável e, principalmente, manutenção de fé inabalável na vitória final da luz sobre o trevas, que tentam impedir renovação moral através de eliminação de lideranças, que simbolizam resistência contra a agenda, que visa a transformação do Brasil em território controlado, onde liberdades fundamentais sejam sacrificadas em nome de segurança fabricada, que na realidade representa a escravização disfarçada como proteção, mas que visa controle totalitário sobre consciências destinadas à liberdade. A sétima e mais importante revelação refere-se ao papel decisivo que este líder protegido desempenhará nos próximos ciclos de transformação do país, como período quando o Brasil deverá demonstrar capacidade de resistir contra pressões globalistas e restaurar valores tradicionais que caracterizam nossa identidade nacional, qualificando nossa pátria para a liderança continental, durante fase de renovação que incluirá outras nações sul-americanas, e principalmente cumprindo o destino transcendental como exemplo mundial de país que conseguiu preservar herança cristã e liberdades fundamentais contra tentativas de imposição de nova ordem mundial baseada em controle que elimina a soberania nacional e, principalmente, valores espirituais que constituem fundamento da verdadeira civilização, baseada em reconhecimento de que organização social deve servir ao desenvolvimento integral de todos os cidadãos, segundo dignidade humana. Escrevam, meus filhos protetores do líder. Creio na proteção decretada para Jair Bolsonaro e fortaleço sua missão. Esta afirmação conectará vossa energia individual com o processo cósmico de proteção espiritual e vos qualificará como instrumentos conscientes da defesa, que neutralizará ataques obsessivos e fortalecerá a resistência contra a agenda tenebrosa interessada em impedimento da renovação moral. Durante este período de ataques intensos coordenados por falanges trevosas, é essencial compreender que cada pessoa que direciona a oração sincera para a proteção do líder, que irradia vibrações positivas para a neutralização de influências obsessivas, que mantém fé inabalável na vitória da luz sobre trevas, contribui diretamente para a eficácia da proteção decretada e acelera a neutralização das forças interessadas em silenciamento de vozes comprometidas com verdade e renovação moral. Deixai, médicos das almas e defensores da proteção divina, vossas experiências sobre sinais da proteção decretada e petições de orientação sobre métodos de apoio espiritual.
compartilhai vossos nomes para inclusão em minha corrente médica de proteção para o líder que enfrenta ataques por defender valores eternos. Escrevam com fé na proteção. Sou o instrumento da proteção divina e neutralizo ataques obsessivos. Esta declaração criará vínculo direto com anjos protetores e multiplicará a vossa contribuição para a preservação da saúde e missão do líder protegido pelas hierarquias superiores. Ó Pai de infinita misericórdia, que protegeis aqueles que defendem justiça e verdade, humildemente vos agradecemos pela proteção decretada para grande líder que enfrenta ataques tenebrosos. Senhor Jesus, médico divino das almas, fortalecei Jair Bolsonaro contra falanges obsessoras e preservai sua missão moral para a renovação de nossa pátria. Clamamos por manifestação plena da proteção decretada para a neutralização de todos os ataques obsessivos direcionados contra líder, que simboliza a resistência. Que escudo energético impeça a penetração de influências tenebrosas. Que saúde seja preservada contra bombardeamento sistemático. Que voz comprometida com verdade seja fortalecida contra tentativas de silenciamento. Rogamos neutralização definitiva das falanges trevosas, que coordenam ataques para enfraquecimento da saúde, manchamento da imagem e silenciamento da missão transcendental. Que médicos celestiais restaurem vitalidade comprometida, que luz divina dissolva campanhas difamatórias, que verdade prevaleça sobre mentiras coordenadas sistematicamente. Pedimos fortalecimento da missão moral e compromisso com verdade que caracterizam um líder preparado para a resistência durante próximos ciclos de transformação nacional. Que coragem seja multiplicada para enfrentamento de perseguições, que humildade mantenha conexão com orientação superior, que amor pela pátria inspire dedicação exclusiva ao bem comum. Enviamos energia de proteção para a criação de ambiente espiritual favorável que multiplique a eficácia da proteção oficial decretada. Que oração coletiva forme escudo impenetrável, que vibrações positivas neutralizem ataques energéticos, que união consciente fortaleça a resistência contra a agenda tenebrosa que visa impedimento da renovação moral. Abençoamos papel decisivo que líder protegido desempenhará na transformação do Brasil como exemplo de resistência contra pressões globalistas. Que nossa pátria demonstre capacidade de preservar valores tradicionais, que liderança continental seja exercida com sabedoria, que destino transcendental seja cumprido através de renovação baseada em valores cristãos. Assim seja, pelo poder da proteção que preserva instrumentos da luz e pela autoridade de Jesus Cristo que coordena a defesa espiritual contra ataques obsessivos, garantindo vitória final da renovação moral sobre forças que tentam impedir transformação do Brasil em exemplo mundial de nação, baseada em valores eternos aplicados conscientemente às condições contemporâneas. Permanecei eternamente dedicados à proteção do líder e à defesa da renovação moral, meus queridos filhos brasileiros, sabendo que participais da maior operação de proteção espiritual da história nacional, quando preservação de liderança autêntica determina sucesso da transformação que estabelecerá nossa pátria como farol de esperança cristã para toda a humanidade. Se possível, deixai vosso like, inscrevai-vos no canal e compartilhai esta revelação sobre proteção decretada para que máximo número de compatriotas possa compreender a importância de apoiar espiritualmente líder que enfrenta ataques por defender renovação moral baseada em valores eternos. Para protetores espirituais e defensores da renovação moral,
Se esta revelação de Bezerra de Menezes sobre proteção decretada e ataques obsessivos despertou sua compreensão sobre a importância da defesa espiritual de lideranças durante períodos de renovação moral, você precisa conhecer os fundamentos médicos da proteção transcendental. Princípios básicos e intermediários do Espiritismo. Seu guia para compreender proteção espiritual e neutralizar ataques obsessivos. Descubra como hierarquias superiores coordenam proteção de lideranças durante guerra psíquica, porque certos líderes recebem decretos especiais de proteção divina. Os mecanismos de neutralização de ataques obsessivos coordenados, como reconhecer sinais de bombardeamento energético direcionado e, principalmente, métodos práticos de apoio espiritual que fortalecem proteção oficial através de oração coordenada e irradiação de vibrações curativas. Acesso imediato à sabedoria protetora. O link encontra-se na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Até nosso próximo encontro nesta corrente médica de proteção espiritual, permanecei em oração constante pela preservação do líder protegido, irradiação consciente de vibrações curativas e fé inabalável na vitória da renovação moral que transformará Brasil em exemplo de nação baseada em valores cristãos aplicados conscientemente. Com amor paternal e fé na proteção divina, Bezerra de Menezes Controles, do Chat Sonnet 4,